Agora sim. Doutor Leandro, tudo bem? Liberado? Tudo jóia. Tudo bem? Como que você está? Saúde física, mental, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Que bom, Leandro. Também, graças a Deus está tudo bem. Eu falo muito isso porque as pessoas hoje em dia, todo mundo, né? As redes sociais, a correria, tudo tecnológico, tá tudo ficando depressivo, com ansiedade, não é, Leandro? Tá estranha a coisa, né? As pessoas estão frias, né? Tá assim, de maneira geral, né? É. Eu faço muita mentoria aqui e muito advogado começa a chorar, advogado, advogada, uma pressão muito grande, né, por parte de tudo e todos, né? Então, se a gente não tomar cuidado e tentar criar o hábito de desligar quando parou, né? Parei por hoje, chega, fecha o computador, você fica doente, né? E fica muito doente, né? Essa é a parte mais difícil, né? É difícil. É difícil porque a gente não para de pensar, né? E esse serviço nosso, como vários, né? Não acaba nunca, né, Leandro? Né? Não. É igual faxina na casa, né? Não tem fim, não tem fim. Verdade. Conta comigo, viu? Mas como o senhor ganhou um amigo, quero o seu bem, quero o seu sucesso, estou aqui para te ajudar com muito carinho e respeito, tá? Que bom. Na verdade, assim, nós até chegamos a falar sobre esse mesmo caso que eu vou falar com o senhor hoje, no passado. Era um imóvel, né? Essa pessoa me procurou há alguns meses atrás, no intuito de fazer uma uso capião. Só que assim, o que acontece? É um terreno urbano, 250 metros, onde ela ocupa metade, a outra metade ocupada por outra pessoa. E alguns meses atrás essa vizinha ela foi retirada do imóvel, né? Teve um mandado de reintegração de posse e essa vizinha saiu. Em tese era para ele também ter saído. O que acontece? Que nesse imóvel, ainda que me parece que não era muito oficial, mas cada casa tinha um número. Como o mandado estava para um número específico, o oficial não quis cumprir na residência dele, porque não tinha no mandado o número que estava contando lá na residência dele. Aí ocorre que, na verdade, aí a loteadora, né, peticionou, pedindo que fosse expedido um novo mandato naquele número. E aí, depois que ele me procurou, ele, sei lá, resolveu tentar fazer isso de maneira extrajudicial. Né? Só que assim, já estava tramitando, estava no cartório fazendo a ata, tudo, só que agora não deu muito certo. Porque na verdade ontem, né, ele me ligou e falou: doutor, preciso de ajuda. Minha vizinha ligou que o oficial passou lá e disse que vai fazer para eu sair do imóvel, porque senão daqui uns dias vai encostar o caminhão, vai retirar tudo e eu vou ter que sair do imóvel à força, né? E aí agora eu fiquei meio que uma saia justa, travado, né? E infelizmente, hoje é muito comum, né? Eu falo que eu sou professor raiz, tem aula minha da TV Justiça de 15 anos atrás, então o YouTube tinha muitas aulas mesmo de professores, né? Mas o YouTube, assim como aconteceu com outras redes sociais, virou algo de venda, né? Então muita gente chegou no YouTube vendendo curso, e às vezes nem advogado cartorário, com todo respeito, mas não é nem da área, né? E eles vendem o quê? É muito fácil de fazer os capião extrajudicial, é rápido. E isso faz mal para os nossos colegas, para nós, né, doutor? Porque quem assiste um curso daquele ou um vídeo, acha que é muito simples, muito fácil. É um passe de mágica. Né? É um passe de mágica, é muito rápido, simples, ganha dinheiro, esses cursos prometem até dinheiro. E então atrapalha a nossa classe, que infelizmente acaba orientando errado ou muitas vezes ficando frustrado, e atrapalha os nossos clientes, né? Porque quando nos procuram, eles já nos procuram assistindo essas aulas achando que é muito fácil, muito simples, né? É fogo, né, doutor? Eu acho que esse pessoal que apareceu de um tempo para cá, de uns 3 anos para cá, eles atrapalham em tudo e todos, né? Exato. Dificulta a vida de todo mundo. De todo mundo. E aí, esse caso, na verdade, essa pessoa que me procurou, ela já está no imóvel lá há mais ou menos uns 36 anos, né? Nossa, que posse linda, hein? 36 anos. E essa loteadora, em 2009, ela ingressou com a ação de rescisão e reintegração de posse em face da pessoa que havia comprado dela, né? Que não é a mesma pessoa que estava na posse já na época, que é essa pessoa que me procurou.
Aí, obviamente, ela conseguiu a rescisão, conseguiu a reintegração de posse. Em 2018, ela entrou com o cumprimento da sentença, porque até tinha os valores para que a pessoa pagasse para essa loteadora, e já com essa reintegração de posse, em 2018. Isso agora, na verdade, foi cumprido esse mandado parcialmente, né, porque a pessoa, só a vizinha que conseguiu retirar, né, até então. E essa vizinha também, em 2015, entrou com uma ação de uso capião. Inclusive, eu consultei o processo lá no croquisinho que ela apresentou, a plantinha lá, né? Consta essa minha cliente lá como possuidora dessa outra metade. Então, essa vizinha reconhece que a outra metade estava na posse dessa minha cliente também. Mas ela também não teve êxito, né? Quando tentou ali uma medida liminar para impedir essa reintegração de posse. E aí agora eu não sei se eu, ainda assim eu tinha até preparado, já estava até preparada a petição da uso capião. Eu não sei se eu continuo, distribuo ela e em paralelo distribuo uma ação de manutenção na posse também, porque essa pessoa, embora com todo esse tempo aí de 36 anos na posse, ela jamais foi citada para se defender, né? Então a outra ação do outro lado é uma reintegração de posse pura, né, doutor? Isso. E a pessoa do outro lado... Era uma rescisão, era uma loteadora entrou com ação de rescisão e reintegração de posse em face daquela pessoa para quem ela tinha vendido. Entendi. Que não é essa pessoa que estava na posse. Então é a rescisão de contrato acumulada com a reintegração de posse, né? Isso, exatamente. O lado bom, que a pessoa do outro lado levou para o lado da posse. Queira ou não queira, nos ajudou. Porque se a pessoa levasse para o lado do domínio, né, da propriedade, a gente poderia ter mais problemas, dor de cabeça, né? Porque a petitória, ela contra nós que temos só a posse, ela é terrível, né? A súmula 487 fala que numa discussão de posse prevalece o domínio, então a gente não tem muita matéria de defesa, como escapar. Como o outro lado é possessória, usou o nome possessória, é possessória. Então dá pra gente entrar no jogo, né? Eu orientaria o doutor fazer o quê? Distribuir sim o uso capião, e em tutela antecipada, não deixar de pedir a averbação premonitória. Tá. Eu até ontem, na verdade, até com o desespero dele, né? Eu até peticionei no mesmo processo lá, pedindo a suspensão da ordem por conta disso, que ele nunca fez parte, que precisa exercer o direito de defesa dele e tal. Em medida liminar, tentei até despachar com o juiz, coisa que praticamente impossível aqui, porque está acumulando com 2 comarcas, você não acha até o juiz na comarca. Mas até agora não tive nem negativa e nada dessa petição. Tá difícil advogar, né? O judiciário, ele largou mão de vez da advocacia, né? Acho que a OAB perdeu força e o judiciário está abusando, né? É complicado. Doutor, mas distribui sim esse uso capião. E nesse uso capião, utiliza também a súmula 237 do Supremo. Tá. Acho que o grande pulo do gato desse uso capião é pedir em preliminar a averbação premonitória e também, dentro desse uso capião, usar a súmula 237 do Supremo para tentar usufruir desse uso capião em matéria de defesa. Essa ação, no polo da ação, não aparece ele, né? Ele não faz parte do polo ativo, ele não é réu, né? Não. Momento nenhum. Então dá para o doutor pensar, e aí acho que uma estratégia mais segura, apesar de ser onerosa para ele, né? Ele vai ter que entender que o doutor vai ter que fazer o uso capião, que é um serviço. Mas o plano B, que seria interessante, se ele tiver condições para acertar o doutor, seria interessante fazer o embargo de terceiro, né? Porque como ele é terceiro nessa relação, nesse embargo de terceiro, o uso capião por si só, ele prova a posse, ele ajuda muito a provar a posse. Então dá para mencionar no embargo de terceiro que existe um uso capião em andamento. E nesse embargo de terceiro dá para pedir a suspensão dessa reintegração de posse, entendeu, doutor? Já, né? Porque agora está em fase de cumprimento de sentença. Aí eu faço embargo no cumprimento, né? Você faz um embargo de terceiro e faz ele por dependência do cumprimento, isso mesmo. E o grande objetivo desses embargos, a vitória seria, e não é difícil a gente conseguir, a suspensão da reintegração, né? Tá. A ideia no embargos é pedir a suspensão da reintegração até que seja julgado o uso capião. Eu não me lembro, mas acho que a outra possuidora do imóvel
fez isso, acabou que não teve êxito. Não teve êxito? Não. O que será que aconteceu, né? Em regra, essa estratégia ela costuma dar certo. Só que infelizmente você pega um juiz conservador, um juiz de vara civil, ele julga divórcio, separação, direito do consumidor para julgar um caso desse. Às vezes ele não dá atenção, né, doutor? Esse é um problema, né? Exatamente. E para infelicidade, o juiz não era esse que estava agora aqui na comarca. Ele retornou recentemente e foi exatamente ele que julgou esse processo no passado. Nossa! Porque a fundamentação que o doutor vai usar no embargos, além da fundamentação do próprio embargos, o doutor vai usar o 313 do Código de Processo Civil. O 313, o doutor vai falar que tem que suspender porque existe uma ação declaratória que é o uso capião em andamento. Então, essa ação, ela tem que, em regra, suspender essa ação de emissão de posse ou reintegração de posse. Processualmente falando, tem que dar certo, né? Mas infelizmente o judiciário é terrível, né, doutor? Má vontade, pouco caso, né? Umas decisões absurdas, né? Mas a tese nossa forte aí é o 313 do CPC. É a única tese que é a mais segura, né? Tá. E a questão do... E a averbação premonitória, o que o doutor faz? Faz em preliminar, pede que o juiz expresse um ofício e envie o cartório para que seja averbado na matrícula do imóvel o uso capião, o objeto do uso capião, para fazer constar. Isso nos ajuda porque, fazendo isso, a gente consegue sujar a matrícula, né? Então evita a dupla venda, a tripla venda, é mais fácil da gente conseguir a suspensão da reintegração em grau recursal, né? Sim. Tá. E a ação da manutenção na posse não seria uma boa estratégia? Eu não usaria porque, como o outro lado já está trabalhando com possessória, eu trabalharia com embargos, que é mais fácil a gente conseguir eliminar. Tá certo. E o caso se tornou um caso complexo, você vê, ele acabou atrapalhando o doutor, né? Tinha uma estratégia boa, perfeita, podia ter feito uso capião com mais tranquilidade, na verdade talvez não quis gastar, ou foi atrás de alguém que falou, eu vou resolver rápido, né? Exato. Foi. E aí só complicou mais um pouquinho. Só complicou mais um pouquinho, né? É porque você vê, ruim, ele agora, o certo é gastar 2 honorários com o doutor. O uso capião e o embargo de terceiro, para conseguir esgotar as chances de defesa, né? Ou seja, não adianta só fazer o uso capião, tem que fazer o embargo de terceiro, né? E ele tem que entender que são ações diferentes, né? Sim, e a uso capião, ele não tem muita documentação. Acho que o documento que mais ajuda ali é um pedido de parcelamento de consumo de água, né? Que tem ali a relação dos períodos que teve consumo, que foi em 1997, 98. Então já mostra que a essa época já estava lá. Ele já estava anterior a isso, mas não tem nenhum documento antes disso. O que pode fazer é fazer uma declaração de ciência. Então ficaria assim, declaração de ciência. Aí as pessoas que querem ajudar ele, tem que ser um sobrenome diferente. Eu, nome completo, RG, CPF, declaro para todos os fins de direito que ele tem a posse durante tanto tempo. Mansa, pacífica e quantum domini. Então, e eu posso juntar isso posterior à distribuição, né? Pode. O doutor pode abrir um tópico também na peça de uso capião e do embargos também, do prazo suplementar. Diante da urgência, foi distribuída a ação, mas requer o prazo suplementar de 30 dias para a juntada de outros documentos, outras provas, né? É porque como ele já estava fazendo essa ata, até ele me falou que coincidentemente está marcado para amanhã no cartório, para que ele vá até o cartório e já leve as testemunhas para o escrevente anotar os depoimentos das testemunhas, né? Para redigir a ata. Se ficar pronta essa ata nesse prazo aí suplementar, eu posso fazer a juntada dessa ata também, né? Pode também, verdade. A ata notarial é interessante, é que ela gasta mais, mas se ele tiver condições, é bem interessante. Já está fazendo, então. E outra, ele já procurou o doutor numa situação mais complexa, então ele tem que ajudar também, né? Sim. Essas atas podem ser feitas também depois dessas declarações, que ajuda normalmente o escrevente, quando tem essas atas de pessoas declarando a posse, ele usa isso e inclui dentro da ata também, viu, doutor? Tá, entendi. Eu vejo
vejo com ele quem são as testemunhas e faço esse documento para que ele pegue a assinatura dessas testemunhas, então. E uma outra dica também, eu oriento o doutor também nas duas ações, forçar uma audiência de instrução e julgamento. Tá. Requer o agendamento da audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais. Isso mostra boa fé, né? E talvez ele consiga testemunhas, fica mais fácil se algo der errado, o doutor provar que fez um serviço com excelência, porque ele primeiro falou numa audiência, gera um efeito psicológico, né? Então ajuda em todos os sentidos, viu, doutor? Tá certo. Porque hoje a gente tem que pensar em tudo, porque o cliente, infelizmente, nem nesse caso, você vê, ele procurou o doutor, deveria já ter feito uso capião, numa situação mais segura. Aí não quis gastar, ou procurou alguém que prometeu uma coisa que não ia cumprir, aí apertou a coisa, agora ele procura o doutor. Depois dá errado, o culpado é o advogado, né, doutor? Exatamente. É o santo milagreiro. Verdade. Agora, esse uso capião também, doutor, além da averbação premonitória, trabalha esse pedido de audiência de instrução e julgamento em preliminar também. Ele não é caso de pedir justiça gratuita, né? E nem de prioridade processual, por causa de idade. Por idade, não. Mas eu acho que caso que as condições financeiras, talvez ele ele consiga comprovar que por legítima a renda é bem baixa. Porque esse uso capião ficaria assim, ficaria o endereçamento, vara civil. Quando tem vara especializada, varas públicos. Qualificação dele da esposa, nome da peça é uma ação declaratória. Então ficaria ação declaratória de uso capião judicial extraordinária, pela posse dele extraordinária, conforme 1238. Eu até, na verdade, agora falou da questão da qualificação, na verdade eu até comentei com ele que talvez fosse mais conveniente fazer só em nome da esposa. Na verdade eles vivem em união estável, né? Porque ela está lá no imóvel desde essa época, e aí ele foi morar com ela, mas tem mais tempo, mas não tem tanto tempo quanto ela. Agora, sabe o que seria legal fazer também, doutor, diante dessa situação? Talvez fazer o uso capião no nome dela, só exclusivamente o nome dela, e o embargo de terceiro fazer o nome dele. Isso causa uma confusão processual e chama mais atenção por parte do Poder Judiciário. Seria interessante, hein? Estrategicamente pensando, o judiciário, são duas pessoas reclamando, deixa eu analisar melhor isso, deixa eu suspender, entendeu? Tá, embargos aí em nome dele, que tá lá na posse há algum tempo, e ela entra com a... Fica até melhor, hein? Fica até bem, eu acho que fica bem robusta essa tese aí, viu? Tá. E por mais que o judiciário queira aplicar uma jurisdição defensiva, se livrar do processo, são duas partes diferentes, né? Então cria uma certa tensão, né? Isso gera uma preocupação. É interessante, hein? Perfeito. Então ficaria as preliminares justiça gratuita, a averbação premonitória 2, talvez. A terceira ficaria, eu acho que valeria a pena trabalhar com pré-questionamento. O pré-questionamento. Por que pré-questionamento? Porque como o doutor precisa segurar ele na posse, está na iminência e risco de perder, tem que pré-questionar para deixar pronto a passagem para recurso especial extraordinário, né? Então já pré-questiona na exordial. Abre um tópico do pré-questionamento. A posse é notória, caso ocorra uma fatalidade, ser improcedente o uso capião, é uma afronta ao princípio da função social da propriedade e também do devido processo legal, ou seja, a lei federal. Fica aqui pré-questionado para efeitos de recurso especial e extraordinário. Tá certo. E aí oriento o doutor a trabalhar com a próxima preliminar do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Do agendamento da audiência de instrução e julgamento. E aí, na verdade, é só voltando um pouquinho, só nos embargos que eu vou fazer o pedido preliminar daí. Só nos embargos. Aí o doutor nos embargos menciona que tem um uso capião distribuído em nome de fulano, mas como ele também reside no imóvel, então ele também está sendo prejudicado, por isso ele fez o embargos. Tá,
Então, nos embargos eu menciono, ainda que não esteja o nome da mesma pessoa, eu menciono o uso a capião, existência da uso capião. da uso capião. Então a peça ficou endereçamento, qualificação ela de uso capião, nome da peça ação declaratória judicial de uso capião, extraordinária, pode até mencionar, doutor, o nome correto dessa peça, ação declaratória extraordinária social. Tá. Artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Então nós vamos ter aí pelo menos 4 preliminares, hein? Justiça gratuita, averbação premonitória, pré-questionamento e do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Então a preliminar da justiça gratuita 1, a 2 da averbação premonitória, a 3 do pré-questionamento e a 4ª do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Aí depois vamos para os fatos. Nos fatos a gente vai deixar clara a posse dela, né? A posse, mansa pacífica e nos dono. Menciona também que ela cumpre a função social da propriedade, que ela tem a posse exclusiva. E que ela mesmo tem a posse, né, a questão da posse exclusiva, mesmo com os embargos, né? Mesmo com os embargos. Tá. E fala que ela tem a gestão exclusiva da posse perante terceiros, né? Aí no direito, o doutor trabalha, começa com os fundamentos constitucionais, começa com a súmula 237 do Supremo, função social da propriedade, aí passa para o 1238 do Código Civil e depois por enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Depois no pedido, faz o pedido dos preliminares, são 4 preliminares, né? Faz de cada um, depois faz no mérito. Aí no mérito o doutor explica, requer a procedência da ação para que seja expedido o mandado judicial, enviado ao cartório, para que seja feita a abertura de uma nova matrícula. Tá certo. Por quê, doutor? Porque infelizmente o juiz de vara civil, às vezes ele julga divórcio, separação, julga direito do consumidor, então ele dá a procedência do pedido do capião, mas depois ele enrosca, ele não manda nada para o cartório e nada acontece, entendeu? Ele só fica fica parado. Fica com o imóvel sem matrícula. Fica o imóvel sem matrícula. Dá a sentença, mas nada chega no cartório. Aí o doutor tem o trabalho de desarquivar o processo, tem que despachar com o juiz depois não entende por que tá querendo despachar, é a confusão que a gente já sabe, né, doutor? Exatamente. Não esquecer de pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula. A citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo e fundos. Se tiver essas informações, ótimo. Se não tiver, não tem problema, o cartório que vai atrás, né? E aí pedir a manifestação da União, do Estado e do município e do MP.
Aí pede também que seja nomeado um perito para que seja feito o levantamento topográfico. Também requisito dessa ação. A nomeação do perito, que nem ele estava providenciando a ata para fazer essa extrajudicial. Eu não sei se ele chegou a contratar alguém para fazer o levantamento lá para ele. Se ele já fez isso, eu já posso juntar, né? Pode juntar, mas mesmo assim vai ter a perícia. Até falar isso para ele. Porque mesmo que ele fez uma planta, um memorial descritivo novo, está atualizado, bem feito, mas mesmo assim o juiz vai nomear um perito para fazer a planta, um memorial descritivo. Já avisa ele para depois ele não achar que está cobrando duas vezes, né? Exatamente. Eu já tenho pronto, por que vai fazer de novo, né? É. Essa perícia, o perito vai cobrar provavelmente uns R$3.000 para fazer essa perícia. Para fazer a distribuição da uso capião, eu vou fazer só com o documento pessoal dela, procuração, e depois eu faço a juntada dos demais documentos. Isso. Ah, é verdade, doutor, bem lembrado. Então vale a pena encaixar mais uma preliminar aí, hein? Abre a quinta preliminar do prazo suplementar. Tá. Do prazo suplementar. Requer prazo suplementar de 30 dias. A ação foi de forma antecipadamente distribuída, sem os devidos documentos, porque o caso é urgente. Na verdade, na petição eu não preciso qualificar a proprietária registral, né? Eu não faço precisa. face dela, né? Não precisa não. Como é uma ação declaratória, ela não tem réu, né? Você pede a citação, mas ela não tem réu. Então ficou assim: endereçamento, qualificação, nome da peça, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social, conforme 1238 do Código Civil e enunciado 492. Aí vem as preliminares. Preliminar 1, justiça gratuita. Preliminar 2, da averbação premonitória. Preliminar 3, do pré-questionamento. Preliminar 4, do agendamento da audiência de instrução e julgamento. E a preliminar quinta, né? A quinta preliminar 5, seria do prazo suplementar para a juntada de documentos. Pede o prazo de 30 dias. Ok. Diante da urgência. Vem os fatos. Trabalhar então posse, mas pacífica no nome, função social da propriedade, posse exclusiva e gestão exclusiva. E depois, no final, depois dessa parte dos fatos, no direito a gente criou aquela sequência lógica, né? Primeiro a função social da propriedade, ou a súmula 237, depois o enunciado 492, ou o artigo 1238, e aí fechamos com o pedido preliminares e o pedido de mérito. E o valor da causa vai ser o valor venal, ou um contrato que seja de menor valor, né? Tá.
O contrato ele não tem, eu preciso ver o valor venal. Aí os embargos eu vou só poder distribuir depois de distribuído aos Verdade, campeões. doutor, verdade. Faz a distribuição primeiro do uso capião, depois vai para a montagem de embargos. Eu posso, nesse embargos, me parece que, por alguma razão de comprovação de endereço, a instalação de energia, alguns anos atrás, ele tirou do nome da esposa, que já estava no nome há muito tempo, e passou para o nome dele. Ele conseguiu até uma carta da Enel falando que aquela instalação, aquele endereço está desde tal data no nome dele, né? Eu posso juntar no embargos isso comprovando que ele de fato tem a posse, né? Verdade, pode juntar. E aí, tanto no embargos como no uso capião, bater muito nessa posse, né? Nessa prova da posse. Contas de consumo, matrícula escolar, declarações se tiver, né? Contas de consumo internet, né? Sim. Porque acho que na uso capião, daí se eventualmente tivesse conflito, né, entre ele e a esposa, ele anuindo também que somente a esposa já esteja no polo ativo da ação, não há problema nenhum, né? Não tem problema, né? E a união estável e regular a deles, né, doutor? Não tem escritura, não tem nada. Tem filhos junto, mas não tem documento, não tem nada. Então, ótimo. Então, como ela é regular, então essa estratégia é a mais perfeita, viu, doutor? Tem tudo para dar certo, hein? Na verdade é bastante estranho, né? Até o ato do conceder o mandado aí de reintegração de posse, sendo que o oficial constatou a existência de duas residências no imóvel, né? Logo imaginava que não poderia ser a mesma pessoa, né? E outro, o doutor pode bater também posse. que a posse é velha, né? Tanto no uso capião, deixar muito claro, um tópico à parte, da posse velha, como no embargos, e deixar claro que não existe, o juiz não pode dar uma tutela antecipada, sendo que não marcou nenhuma audiência de justificativa ou justificação para entender se a posse é velha ou a posse é nova, né? Nesse momento, naquele processo, como é o cumprimento de sentença, né? Então, agora, né, no embargos e na existência de um uso capião, ele vai demonstrar que, na verdade, a posse estava sendo exercida por outra pessoa distinta daquela da ação de rescisão, né? Porque essa reintegração ela foi agora já está na fase de cumprimento. Ele, na verdade, procurou o doutor já bem numa situação complicada. E fala isso, doutor. Fala, olha, você me procurou, era um momento oportuno para fazer tudo com calma, com segurança, agora você me procurou os 45 segundos do tempo. Então, agora você tem que entender que o caso é muito mais complexo. Até para tirar um pouquinho da responsabilidade do doutor, viu? Sim. As pessoas as pessoas são injustas. Eu acho que em toda a profissão, mas na advocacia, as pessoas é uma pressão muito grande. A pressão que elas tinham que caminhar para outras pessoas, ela quer jogar no advogado, né, doutor? Resolver os problemas que elas deixaram ficar grandes. A pessoa precisa entender que a advocacia, o advogado pode prometer a luta, né? Mas não a vitória. Depende de um juiz, um terceiro, depende de provas. Acho que é uma cobrança muito grande em cima do advogado. Tem cliente que acha que ligando todo dia vai ajudar, né? Contribuir, né? Pressionando, né? Que mais tem é isso, né? Ligando todo dia, por que não liberou meu dinheiro, está
resultado até agora, quando vai sair? É difícil, acho que os problemas são sempre os mesmos, né, doutor? Mas a peça de uso campeão ficou completa, ficou blindada. O doutor distribuindo já é um avanço muito grande, né? Tem gente que pede a suspensão da integração no uso campeão, mas está errado, o juiz vai fingir demência, né? Ou ele vai falar que não pode porque é uma ação declaratória. A suspensão, o que a gente tem que fazer? Ou faz ela em embargos, que é o correto, e nada impede, se o doutor quiser também, já que peticionou lá, peticiona de novo, né? Falando, olha, importante informar que existe uma ação de uso campeão distribuída, conforme o artigo 313, requer a suspensão até que seja julgado o uso campeão. O lado bom é que você pode conseguir, numa situação dessa, uma suspensão. O lado ruim é que eles já vão ficar sabendo do uso campeão e capaz de se habilitar, né, o uso campeão, né, para questionar. Né? Exatamente. Ou seja, aquele fator surpresa você vai perder, né? Sim. Mas vai ser inevitável, né? Agora não tem muito... E pior que aquele chumbo trocado. Aí o doutor distribui o uso campeão, o que vai acontecer provavelmente? Vão se habilitar como terceiro interessado e apresentar a contestação para se opor ao uso campeão, né? Agora não tem como ficar escondido. Não tem. Na verdade, ele não quis fazer uma situação preventiva, agora ele vai fazer uma situação de guerra, né? E o embargo é a mesma coisa, o endereçamento, qualificação dele, no caso, né? E o doutor pode abrir preliminares também, pedindo audiência de instrução e julgamento, pedindo uma audiência de... No embargo, dá até para falar uma audiência de conciliação, para travar as coisas, sabe? Tá. Tem um barulho bonito de passarinho aí, né, doutor? Tá, agora no finalzinho do dia, as maritacas chegam aqui. Que legal, que gostoso. Barulho gostoso, né? É gostoso. Relaxa, né? Legal. Daí nos embarques preliminares de audiência e conciliação, a gratuidade, né? Acho que aqui é isso, não tem mais. Não tem mais. O complexo é mais uso campeão, mas o embargo já é direto, né? Tá certo. Acho que é isso, né? Doutora, se precisar de alguma coisa, tá? Quiser mandar a peça pro WhatsApp, o óleo, tá? Você tem um amigo aqui para te ajudar, viu? Tá ok, agradeço. Olha, um abração, prazer em revê-lo, boa sorte e deixa claro pro cliente que ele te procurou atrasado, hein? Tá certo. Obrigadão. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.